Olá, nós estamos na série, hoje num cenário novo, sobre Efésios. Vamos conversar sobre Efésios capítulo 5. Se você tem acompanhado a série de mensagens, você sabe que nós entramos na parte prática da carta, certo? Nós conversamos na semana passada, no capítulo 4, essa ênfase que o Paulo vai dar na prática cristã. E lembramos que é muito interessante porque ele não começa dizendo da ética mais simples, de não mate, não roube. Ele não cita os 10 mandamentos, mas ele começa dizendo que a gente precisa viver de maneira digna da vocação que recebemos e sejamos humildes. Falamos que a humildade é, na verdade, aquilo que nos mostra uma falha de caráter. Isso é ser humilde, é reconhecer que nós temos uma falha de caráter. E vamos dar continuidade a isso, e nós vamos entrar agora no capítulo 5. Nós não vamos fechar o capítulo 5 inteiro, porque eu acredito que ele trata pelo menos de 2 temas extremamente importantes, que ficaria muito superficial se entrássemos nos 2 nessa mensagem. Então, analisaremos aí os versículos de 1 a 20, ok? Então, basicamente, agora, ele já vai vir de solo, né? Portanto. Então, eu não vou entrar no mérito do portanto, porque o portanto é sobre aquilo que nós estudamos na semana passada, certo? Essa vocação do viver digno, enfim. Então, portanto, ou seja, diante de tudo que a gente conversou aí no capítulo 4, nós precisamos ser imitadores de Deus. Agora ele chega na parte da ética muito interessante, que ele vai falar de sermos imitadores de Deus. E ele vai fazer um contraponto muito interessante. É sobre trevas e luz. Os cristãos como um todo, eles são chamados de luz. Você com certeza está lembrando de Jesus, né? Quando ele vai dizer, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então nós cristãos somos luz, mas nós éramos trevas. E é interessante que quando ele vai iniciar aqui, ele vai pegar muito firme na área sexual. Então, essa é uma mensagem um pouco pesada, eu vou tentar deixar ela mais leve possível, para o nosso linguajar não ser tão pesado quanto a carta está, ok? É óbvio que quando você estuda a fundo, você vai ter maiores dimensões do que nós vamos conversar aqui. Paulo usa uma linguagem bem firme, bem forte, tá bom? Então, mas eu vou dar essa amenizada para que você assista em família, tá bom? Então, ele vai dizer que não é só uma questão de a gente não praticar coisas indecentes, coisas imorais, mas é que não haja menção dessas coisas, que a gente viva de uma forma que as nossas conversas, os nossos relacionamentos, não haja menção, não saia da nossa boca qualquer palavra que denote alguma imoralidade. Pelo contrário, a nossa boca ela está a serviço do reino de Deus. E por estar a serviço do reino de Deus, não deve haver nela nenhum tipo de imoralidade. Ok? Então toda vez que eu falar imoralidade, já faça essa ponte com imoralidade sexual, ok? Uma outra coisa, né? Isso está no versículo 3, versículo 4. Não sejamos obscenos, né? Às vezes a gente percebe o comportamento de algumas pessoas extremamente ofensivos. Então nós não devemos ser assim. É isso que Paulo está tratando aqui. No versículo 5, ele vai dizer o porquê não é para a gente nem fazer menção, para a gente não ser imoral, para a gente não ter esse convívio, porque o versículo 5 ele vai dizer que o reino de Deus não são para essas pessoas, não é para quem vive uma vida promíscua, uma vida imoral, uma vida de qualquer forma, ok? Então preste muita atenção, que Paulo chegou no momento de pegar muito firme com os cristãos de Éfeso e possivelmente comigo e com você agora. Sejamos bem sinceros nesse momento. Ele está dizendo muito claro, não pode nem haver menção. Então não é só o ato, é que aos nossos convívios não pode haver isso, porque se houver, nós não entraremos no reino dos céus.
O reino dos céus não são para os imorais. O versículo 6 vai dizer também que não é só não entra no reino, mas o versículo 6 vai dizer que a ira de Deus vem sobre os que enganam. E é muito interessante, né? Porque Paulo está ali no contexto de falar sobre os irmãos e tem tudo a ver, né? As imoralidades, o engano, né? Tá tudo interligado ali na fala de Paulo. Então a ira de Deus vem sobre esse tipo de pessoa que fica enganando. O versículo 7 vai dizer que para a gente não participar dessas coisas. Vamos ler o versículo 7 para a gente ter uma noção? Portanto, ou seja, diante de tudo que já conversou, que a gente não deve falar, não haver menção no nosso dia a dia. Sabe aquelas piadas mais pesadas? Então, esse tipo de piada é melhor evitar. É melhor que não haja esse tipo nem de piada no nosso convívio. E parece ser, então não pode haver nenhum tipo de piada. Não, mas é aquela que agride, aquela que denigre o outro ser humano, aquela que põe o outro ser humano para baixo. Então, evidentemente estamos falando sempre de imoralidade aqui, tá bom? Então, que não haja isso no nosso meio, porque desses não são reinos dos céus. E no versículo 7 vai dizer, ou seja, depois de tudo isso, não participe com eles dessas coisas, ou seja, pessoas que fazem isso são pessoas reprováveis, a gente não deve participar com elas dessa forma, a gente não deve compactuar. Quantas e quantas vezes o dedo não encosta para compartilhar uma coisa e você percebe, poxa, mas isso não é legal, isso é muito imoral, eu sou um servo do Senhor, eu não devo. Às vezes nós olhamos o perfil ou aparece no nosso feed de notícias algumas publicações de envergonhar, porque nós sabemos que a pessoa se diz cristã e ao mesmo tempo a publicação é muito imoral. E Paulo vai dizer, não tome parte com eles disso. E aí, para fechar o versículo 8, é muito interessante, porque parece que nós cristãos, quando lemos isso aqui é como se fosse uma carta para que nós pudéssemos julgar as pessoas que estão nessa fase aqui de imoralidade. Essa não é uma autorização para nós julgarmos. Isso aqui é Paulo mostrar como nós éramos. Olha bem o versículo 8 aí, ó. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ou seja, vocês eram dessa forma. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai relatar uma série de pecados e vai dizer, vocês eram assim, vocês não são mais assim. Então, isso aqui é uma carta para uma igreja que está na Ásia Menor. Lembra da introdução? Que tem o templo da deusa Diana, que tem uma promiscuidade gigantesca naquela cidade. E Paulo está dizendo, vocês estão se convertendo, vocês eram promíscuos, vocês eram imorais. Mas agora que vocês são filhos da luz, vocês não podem mais agir dessa forma. Não só não agir, como vocês não podem fazer menção. E no versículo anterior, a gente não pode compactuar. Agora no versículo 8, ele vai dizer, vocês eram trevas, porque quem faz essas coisas estão de fato nas trevas, mas nós estamos na luz. Então, como que um filho da luz deve agir? Aí a gente começa. Olha só que lindo esse versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando nós nos reunimos para ferir o irmão, para enganar, para tratar de forma imoral, nós somos trevas. Mas quando nós somos luz, nós somos bondosos, gentis, pessoas que usam as nossas relações para ajudar as pessoas e não para denegrir. Nós usamos nosso relacionamento não para abusar uns dos outros, mas para levar a vida. É isso, justiça, né? Não é só justiça no sentido legal, que você vai pegar alguém que enganou o seu irmão e vai processá-lo, mas é pegar essa pessoa que foi processada e trazer justiça para ela, trazendo coisas boas. Pegar essa pessoa que está fazendo mal e levar justiça, falar, você precisa se arrepender.
Você precisa mudar de vida. Não é só uma carta para que a gente aponte o dedo dizendo: você que está vivendo essa vida, você é imoral, portanto o reino dos céus não é seu. Isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é olhar, tendo essa certeza, olhar com olhos de misericórdia, falando: sai dessa vida, venha para a luz. Tem um novo jeito de ser gente, um novo jeito de viver. Não precisa ser dessa forma. Você não está com o destino preparado para ser desse jeito. Venha para Jesus, deixe Ele te transformar dia a dia. E então a gente entra. O que um filho da luz também consegue, versículo 10, vai dizer que quem é um filho da luz, ele precisa discernir para saber o que é agradável ao Senhor. Você acha que as relações que você tem hoje agradam ao Senhor? Quando você se junta com seus amigos, o que você faz, o que você fala, agrada ao Senhor? Se não, ou se você não sabe, peça o espírito de discernimento ao Senhor, para que as suas relações sejam agradáveis a Deus. Esse é o grande objetivo da vida, é louvarmos a Deus, é ter um relacionamento em amor com Deus, para que esse relacionamento transborde e reverbere nos nossos relacionamentos pessoais. O versículo de 11 a 13, ele vai dizer que não é só não ser como, mas é não participar, mas colocar as trevas diante da luz. E esses versos são bem importantes, porque olha a linguagem que Paulo usa. Versículo 11: não participe das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, é como se as trevas tentassem fazer algo, mas tudo que ela faz é morte. Porque você está lembrando de Romanos 3,23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 12: porque aquilo que eles fazem em oculto, nas trevas, até mencionar é vergonhoso. Por exemplo, você já teve um contato com alguém de fora e ele começou a perguntar sobre o carnaval? Você teve vergonha de mencionar as coisas que acontecem no carnaval? Pois é. É óbvio que tem algumas coisas que são legais, mas a gente sabe que como um todo o carnaval ele é uma exploração. Como ele é enganoso, como ele fere nossas crianças, como ele acaba com a imagem de uma mulher. Isso para dizer o mínimo, Mas não é esse o tema da nossa mensagem. Vamos prosseguir. Essa ideia de que há uma vergonha quando a gente menciona os atos das trevas, porque tudo que eles fazem gera morte. Eu lembro de matérias que saíram de pessoas numa determinada parada que pegaram crucifixo e colocaram em ambientes que eu tenho vergonha de falar. É isso. O que eles fazem é vergonhoso. Versículo 13: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Ou seja, se você está nas trevas, você precisa vir para a luz. Ou se você é luz, você precisa ir nas trevas para iluminar, para clarear, a gente precisa ajudar esse pessoal que está nas trevas a enxergar que o que eles estão fazendo é vergonhoso. O que eles estão fazendo é se matando. E nós, enquanto cidadãos do reino dos céus, agentes de Deus na terra, nós precisamos levar essa luz que clareia as obras, que dissipa o mal, que acaba com as obras infrutíferas da carne. Nós temos um bom objetivo aí. O Paulo está pegando muito firme. E agora, os versos 14 a 16, ele vai falar num despertar. Desperta, tu que dormes. É muito interessante porque ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para uma igreja. Porque um avivamento ele não vai acontecer no sambódromo. Um avivamento ele não vai acontecer na Avenida Paulista com o pessoal marchando. Um avivamento acontece quando a igreja acorda.
E quando a igreja acorda, ela clama ao Senhor, e o Senhor vem, derrama da sua graça, os aviva para uma obra, para um momento especial na história. E por isso nós precisamos orar para o avivamento, para a gente acordar. Desperta tu que dormes. As coisas desse mundo são passageiras. O reino dos céus é tão gigantesco. Não perdamos, a gente não pode perder tempo com essas coisas. A gente precisa levar Jesus à luz, aonde houver trevas. E para terminar, vamos fazer um resumão aqui. O que nós precisamos fazer com as obras das trevas? Reprovação. A gente não pode olhar e dizer que o que eles estão fazendo é bom. Não, é reprovação. O apóstolo Paulo deixa muito claro, isso é reprovável. No segundo momento, na nossa vida, a gente não precisa nem mencionar. São coisas imencionáveis, né? A gente não pode haver menção disso nas nossas relações. Uma terceira coisa, o terceiro ponto, é que nós precisamos expor as obras das trevas. Nós precisamos ser pessoas que denunciem as trevas, denunciem a ação do mal, do maligno, diante das atrocidades, diante de tanta imoralidade. E por último, isso só vai acontecer se nós tivermos uma igreja viva. Por isso, desperta tu que dorme. Terminamos aqui a exposição da metade do capítulo 5, né? Ou pelo menos os 20 primeiros versos. E semana que vem nós vamos fazer uma nova no capítulo 21 sobre a NVI traz os deveres conjugais, a submissão, né? Essa ideia de deveres. Então nós vamos trabalhar essa série de mensagens e eu gostaria que você se preparasse aí, porque está falando aqui de mulheres serem submissas aos seus maridos. O que significa isso? Acompanhe a gente aí na próxima semana para a gente ter uma boa conversa sobre isso, tá bom? Você acha que eu esqueci? 3 perguntas para você conversar aí. Primeira pergunta: o que são as obras das trevas? Segunda pergunta: qual é o meu papel como filho da luz? Terceira e última pergunta: se você fizesse um resumo aqui desse capítulo, qual seria o seu resumo? Ele resume a sua vida? Como é que é? Conta aí. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.